E agora, já de seguida, vamos ter uma conversa com Pedro Pimentel, diretor-geral da Centro Marca, faz-me aqui companhia, e que tem como título Do Desafio Demográfico a Motor de Consumo. Pedro, bem-vindo. Muito obrigado. Aqui só um bocado de água. Ora, tivemos aqui uma apresentação a falar do que é que a Fidelidade tem desenvolvido e tem feito para este mercado, e não só, mas vamos focar-nos neste mercado, e realmente é uma excelente área, um excelente segmento de negócio, muitas vezes ainda não aproveitado ou muitas vezes ainda não desenvolvido pelas empresas. E é isso que queríamos agora falar um bocadinho consigo sobre isto, porque conforme eu referi na minha alocação inicial, realmente estamos a falar de um mercado com um potencial enorme e com elevado poder de compra que temos aqui perante nós. E num dos seus últimos textos que publicou no site da Centro Marca refere, vou só parafrasear: Portugal vive hoje uma transformação demográfica profunda que coloca a população sénior no centro de muitas dinâmicas sociais e económicas. E o envelhecimento da população portuguesa deve ser encarado como uma oportunidade, estratégia de criação de valor, inovação e crescimento em múltiplos setores. E, portanto, estamos em perfeita sintonia com o título e tema deste fórum. E, desta maneira, o que eu lhe perguntava era exatamente que mudanças é que se tem vindo a assistir no mercado, nomeadamente no retalho, no grande consumo, atendendo a esta mudança e atendendo a este grande mercado que existe. Okay. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite. Duas notas só prévias antes de dar mesmo resposta à questão. Primeiro, eu faço parte já há alguns anos dos 55+, por isso vejo e revejo-me em muitas das coisas que vimos aqui. Segunda questão, tenho a felicidade ainda de ter pais vivos, 80 e muitos anos. A minha mãe era uma pessoa com algumas especialidades de mãos e fazia uma coisa que muitas senhoras aqui saberão, que é ponto de cruz. E há uns anos, por brincadeira, eu dizia-lhe que havia 2 quadros de ponto de cruz que eu gostava que ela fizesse para o meu escritório. Um que dizia que ter razão antes do tempo é mau karma, e um segundo que dizia que se não queres saber a resposta, não faças a pergunta. E são duas coisas que são tipo motos de vida que faço e uso para imensas coisas e que se aplicam muito ao que estamos aqui a falar. Primeiro, finalmente parece que chegamos ao tempo de discutir estas coisas. Estou a ver aqui na assistência mesmo à minha frente pessoas com quem falei dezenas de vezes este tempo ao longo de muitos anos e que aparentemente estávamos a falar sempre de alguma coisa que vinha aí, um bocadinho aquela coisa de esfregar as mãos para o ano é que vai ser, e finalmente começamos a ver a chegada. E segundo, numa altura em que devíamos estar a discutir a resposta, estamos ainda no tempo das perguntas, começamos a fazer as perguntas, aquilo que a Fidelidade nos traz hoje aqui é um bocadinho o tempo das perguntas, de como é que nós vamos encarar esta mudança. Efetivamente, o mercado em Portugal, nós somos um país considerado maduro do ponto de vista de mercado, temos uma população com os problemas do envelhecimento e da quebra populacional que temos. Se nós não tivéssemos fatores adicionais, e para além da questão do envelhecimento ou da questão da longevidade, é muito importante falar da questão da imigração enquanto fator de dinamização do mercado. Se nós não tivéssemos imigração em Portugal, nós íamos ter aqueles números que vimos aqui atrás, que é um mercado que, do ponto de vista numérico, iria diminuir e diminuir substancialmente. Há projeções do Banco Mundial feitas há poucos anos que diziam que Portugal, no final desta década, deste século, Portugal teria entre 7 e 8 milhões de habitantes, relativamente aos 10 milhões atuais. Por isso estamos a falar de um mercado em quebra. E esse mercado em quebra tem, obviamente, condições para ser trabalhado de um ponto de vista de dificuldades, mas também de um ponto de vista de oportunidades. Este mercado que se abre, o mercado mais da longevidade, do sénior, das pessoas que têm um tempo de vida mais longo e que têm um período de consumo mais longo, tem dificuldades. Semana passada saiu um estudo em França que dizia que neste momento as pessoas com 65 anos ou mais têm um poder de compra relativo maior que todas as pessoas que estão no ativo. Isto não é sustentável do ponto de vista da sociedade. Não é sustentável nós pensarmos que as pessoas vão ter cada vez períodos de vida mais longa e que as pessoas que estão hoje a alimentar, digamos, o mercado e a alimentar a economia são pessoas com menos possibilidades económicas. Quem tem aqui filhos, eu já vou nos netos, mas quem tem filhos hoje na casa dos 20, 25 anos, deve ter a consciência que estamos a falar da primeira geração em muitas gerações que provavelmente vão viver pior que os seus pais. Por isso estas questões são difíceis do ponto de vista da sustentabilidade da sociedade e é preciso olhar para elas também o que elas significam. Só mais um número para depois responder claramente à questão. O meu pai nasceu em 38, quando começou a trabalhar, final da década de 50, existiam em Portugal 4,8 pessoas a trabalhar por cada pessoa reformada.
esse número hoje é menos de 2 pessoas a trabalhar por cada pessoa reformada. Daqui, com as projeções que a fidelidade mostra, estamos a falar de números que serão uma pessoa a trabalhar por cada pessoa reformada. Por isso, do ponto de vista da sociedade, nós precisamos de olhar para isto também nesta lógica. O mercado, sim, o mercado tem estas oportunidades. Mas vamos deixar essa análise para um outro fórum, porque aqui agora falamos... Mercado, claramente a questão do mercado traz-nos esta possibilidade, que é um mercado em que o poder de compra se desenvolve ao longo dos anos, pessoas com cada vez mais potencial em termos de aquisição, pessoas que têm uma disponibilidade não só para o consumo, como uma potência para o consumo completamente diferente daquela que existia há uns anos. E desse ponto de vista, cada vez mais as marcas, o mercado, olham para este segmento, já não só como um segmento de nicho, se quisermos, mas um segmento claramente de mass market, e para o qual é preciso trabalhar. E é preciso trabalhar a vários níveis. É preciso trabalhar produto, é preciso trabalhar comunicação, é preciso trabalhar de forma a que as pessoas efetivamente não sintam que o mercado está a olhar para elas como se elas fossem especiais. Por isso, no fundo, o que nós estamos sempre a falar é de uma generalização de produtos, mas que se aposte nestas pessoas sempre como target. Se eu fizer um produto do ponto de vista de conveniência, do ponto de vista de linguagem, do ponto de vista de propriedades que se adaptam a uma pessoa com 65 anos, seguramente ele não tem nenhum problema para uma pessoa que tenha 20 ou 25 anos. E é um bocadinho esta lógica de crescimento. Nós, há 10 anos atrás, pedimos os primeiros estudos às consultoras de mercado que dessem alguma dimensão deste mercado, o que é que ele significava, e todos os anos nós vamos vendo que ele cresce. E ele cresce porque também há uma renovação natural desta geração, ou seja, as pessoas que tinham 55 anos há 10 anos, hoje estão a 65 anos, e estão a alimentar, e são pessoas que têm características diferentes. Cada novo grupo de pessoas que entra nesta fase tem características diferentes de quem lá estava. E as pessoas não mudam, que essa é outra questão essencial. Não é pelo facto de eu fazer 65 anos ou 55 anos hoje que o meu comportamento vai alterar. Por isso, nós cada vez mais estamos a introduzir nos mais velhos pessoas que têm um comportamento rigorosamente igual àquele que são as gerações anteriores, logicamente com atenções diferentes, e com um fator que eu acho que estava a comentar isso antes de entrarmos aqui na sala lá fora, que é as pessoas tornam-se mais atentas a determinados pormenores, são menos excitáveis com determinadas coisas, e perdoem a referência, mas recordo-me sempre de faz muito ao caso para este tipo de conversa, uma entrevista quando o Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid e foi para a Juventus, tinha 34 ou 35 anos, e perguntava-lhe como é que ele conseguia com aquela idade, hoje sabemos que continua a jogar aos 40 anos, e ele dizia que quando tinha 18 anos fazia 40 sprints num jogo, quando foi para a Juventus fazia 10 sprints num jogo, mas fazia os 10 sprints certos. E é um bocadinho aquilo que nós sentimos todos enquanto pessoas, é no fundo a atenção que fazemos e a atenção que dedicamos às coisas é diferente daquela quando tínhamos outro nível de idade, mas não deixa de ser uma atenção muito similar. Estava a ver o filme da Fidelidade e a primeira imagem, o primeiro filme que aparece é uma campanha que tem uma música que se chama Praise You, de um cantor chamado Fatboy Slim, que é a música que dá o som àquela campanha. Eu fui ver um concerto de Fatboy Slim há 3 meses atrás. Quer dizer, estas coisas uma pessoa não é porque tem mais anos que não deixa de fazer e não deixa de acompanhar que as coisas vão acontecer. Mas sem ser, obviamente, as empresas que nós convidámos para vir aqui falar são as empresas que já têm exemplos claros e específicos para este segmento. Mas existem diferenças deste segmento para os outros? Existem empresas que já na sua generalidade, ou seja, há mais empresas sem ser estas que estão aqui, que já trabalham realmente estes mercados e que já têm um tipo de produtos e de bens específicos. Não estou a falar, obviamente, dos andarilhos e disto aqui, mas, obviamente, são mercados com características e com desejos diferentes. Já se nota isso no mercado em geral ou ainda não, e ainda continuam a tratar, como há bocadinho disse? Já são mass media, realmente as empresas já estão a tratar este mercado dos 55 mais como mass media, ou ainda são os outros, aqueles, os nichos, os pequenos e tudo mais? Há empresas, nós trabalhamos essencialmente FMCG, grande consumo de uma forma generalizada, e há segmentos de mercado onde os produtos já estão hoje muito adaptados. Foram postas aqui imagens, por exemplo, o setor da cosmética é um setor onde isto está trabalhado com muita profundidade e há bastantes anos, porque inclusive há produtos adaptados às diferentes fases e vamos ter uma apresentação a seguir seguramente para falar um pouco sobre isso. Quando falamos de produtos mais banais, do quilo de arroz, do pacote de batatas fritas, é mais complicado fazer esta segmentação, o que não significa que as pessoas não tenham cada vez mais esta necessidade de também comunicar para estes alvos, essencialmente pelo seu poder económico. Nós muitas vezes temos a noção dos mais velhos enquanto seres isolados, mas hoje há um poder prescritor dos mais velhos. Nós temos muitas vezes os mais velhos a serem os financiadores de múltiplos lares, da sua própria casa,
os netos que estão lá em casa, o que se faz em termos dos filhos, etc, etc. Por isso, cada vez mais a comunicação é para o comprador. O que nós temos de ter a noção enquanto marcas é que o consumidor é um fato que nós vestimos. Eu sou uma pessoa que tem um fato que não é de consumidor. Desculpem que está para aqui, para não estar a interromper. Mas, claramente, a pessoa que está por trás do consumidor é muito importante. E há algumas marcas que já o perceberam. Falar com a pessoa para chegar ao consumidor. Há muitas marcas que ainda continuam na lógica de falar para o consumidor. O consumidor é sempre o destinatário último. Sim, o consumidor é quem compra o meu produto. Mas se eu, enquanto pessoa, não acreditar no produto ou na marca, eu seguramente, como consumidor, não o farei. Por isso é um bocadinho mais do que a comunicação e muita conversação. Estávamos a ver há bocadinho as apps, toda a necessidade que há hoje de trabalhar. E isto, se é verdade numa seguradora, por maioria de razão, tem que ser também verdade e começa a ser verdade para muitas marcas de produtos todos os dias. Mas já é verdade ou ainda não? Ou em ainda algumas marcas, claramente sim. Porque há bocadinho acabou de dizer que já estava a olhar para a assistência, que já havia várias caras com quem estava a falar isto há muito tempo. Mas está a acontecer ou ainda está... Como digo, é o tempo. Há 10 anos atrás falava-se este assunto e estávamos a falar um conjunto de coca-bichinhos a falar para outros coca-bichinhos, um bocadinho a pregar para convertidos. Hoje não, hoje há uma assistência maior, temos uma sala que mostra bem isso. E claramente é um tema que, do ponto de vista das empresas, quanto mais não seja, porque é negócio, como se dizia aqui, é preciso vender. Se as pessoas que nos compram são estas, temos de trabalhar para elas. Agora é preciso entendê-las. É preciso, por exemplo, dentro das nossas equipas, nós também temos a noção de que é preciso ter pessoas que conhecem. E o conhecer não são só estudos de mercado. O conhecer não é só fazer uma análise de são tantos por cento disto, tantos por cento daquilo. É muito complicado nós trabalharmos determinado tipo de segmentos se não tivermos dentro das nossas equipas pessoas que tenham proximidades com esses segmentos. É muito difícil trabalhar um mercado sénior com equipas com pessoas com 30 anos. Todos nós tivemos 30 anos, todos nós percebemos isso, mas se calhar nessa altura nós tínhamos pessoas com 50 ou 60 anos a trabalhar connosco. Hoje, muitas vezes, temos essas pessoas isoladas. Uma parte, não tem muito a ver com a pergunta, mas acaba por ajudar isto. Nós tivemos há 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, uma crise importante em Portugal, com grande potencial de atacar as empresas nas suas equipas, nos seus recursos humanos. Uma diferença muito grande que se vê do que aconteceu em 2012, 2013, do que se vê hoje, é que em 2012, 2013, perdoem-me a expressão, substituía-se uma pessoa de 60 por duas de 30. Era um bocadinho a métrica, não é? E hoje nós vemos as empresas já muito mais preocupadas em ter equipas que também são multigeracionais, contratar inclusive pessoas de idades mais avançadas porque lhes permitem ter este acesso. Claro que quem está mais desperto do ponto de vista do produto, quem está mais desperto do ponto de vista do negócio com estes segmentos, tem mais essa percepção de quem trabalha produtos ditos mais jovens. Não é? Mas sim, há hoje uma apetência completamente diferente daquela que se sentia há 10 anos atrás. Porque o negócio também é cada vez maior. O negócio como si também é cada vez maior. Diga-me uma coisa, refere no seu texto o conceito de transgeracional das marcas. Sim. O que é que quer... Muito simples. Nós temos, se calhar em discussão de café, há muito esta ideia de que as gerações mais velhas são mais marquistas, as gerações mais novas são menos marquistas. Eu tenho sempre algumas dúvidas em relação a isso, porque se perguntarem a um jovem com 18 anos qual é a marca do telemóvel, ou dos ténis, ou do t-shirt que usam, ninguém tem dúvidas das marcas que utiliza. Se perguntarem a marca do Ice Tea ou do arroz, até porque muitas vezes não são eles que compram, essa noção não existe tanto. Mas, na verdade, todos nós somos marquistas porque começamos a ser marquistas alguns no tempo. Isto é um bocadinho a diferença entre amor e paixão, não é? A gente tem paixão, mas amor é uma coisa mais longa no tempo. E esse amor, os love brands, constroem-se com o tempo. Por isso, nenhuma pessoa é marquista aos 60 anos porque teve contacto com essa marca aos 60 anos. É marquista porque tem essa relação. Por isso, a transgeracionalidade é nós percebemos que uma marca não pode ser pensada apenas e só para um segmento, porque senão nós vamos perder o consumidor quando ele abandonar esse segmento. Nós temos que o manter, e manter muitas vezes porque dinamizamos as gamas dos produtos com que trabalhamos, porque comunicamos de uma forma diferente, porque pensamos em termos, por exemplo, de questões de conveniência que se adaptam a questões simples. Um exemplo relativamente simples que eu acho que permite termos esta noção. Hoje em dia, quem tem filhos na sala sabe isso, crianças pequenas, existem umas coisas que são umas bolsas de fruta para beber, que todas as crianças gostam, por aí fora. Pronto. Nós hoje vemos cada vez mais séniores a comprar esses produtos, porque são produtos muito adaptados à sua alimentação normal. No entanto, os sistemas de abertura desses produtos para evitar que as crianças os abram tornam-se um empecilho, uma coisa complicadíssima para os adultos, porque também dificultam a abertura. Às vezes, uma simples mudança de um formato de abertura transforma um produto que era feito para uma geração num produto completamente diferente e feito para uma outra. E é um bocadinho esta questão da conveniência, muito mais do que o gueto,
é o alargar, permitindo que um produto normal seja também utilizável cada vez mais por pessoas dessas áreas. E agora, para finalizar, e vamos ter uma mesa de debate sobre isso, mas queria lhe fazer perguntas especificamente pelo seu know-how e por toda a experiência que tem e de contacto com as marcas também, as questões da comunicação e da conversação. E falou sobre isso também na sua peça, digitalização ou humanização, ou ambas, como chegar e como tratar este mercado. A gente já sabe que não gostam que se chamem velhos, não gostam de se chamar isto, mas também, quer dizer, não são os putos, não é? Primeiro, a digitalização eu acho que é um processo, não é? Quem tem hoje 60 anos tem um contacto com o digital completamente diferente de uma pessoa que de 60 anos dá 20 anos atrás. Por isso, nós hoje somos digitais, seres digitais, ou que pelo menos uma parte substancial da nossa população é muito digitalizada. O que não significa que todo o digital seja óbvio. Experiência própria. Não há nada que me irrite mais que falar com um chatbot. Não há nada que me irrite mais que estar a carregar em botões para uma resposta que eu sei o que é que quero e que a pessoa que me está a fazer perguntas que não sabem o que é que eu quero dizer. Por isso, há uma questão da digitalização que é relevante, que nos auxilia e nos dá eficiência em termos de processo, mas, da mesma maneira que as pessoas se tornam mais atentas, mais exigentes, também a parte do contacto tem que ser mais atenta e mais exigente. E o fenómeno humano, ou o fator humano, é muito relevante. E quanto mais a idade avançada das pessoas, mais essa relevância se torna. E não se trata só porque as pessoas são info-excluídas. Eu acho que é uma questão de atenção e dos tais 10 sprints certos. É uma pessoa não perder uma tarde a tentar carregar em botões que desconhece ou a fazer opções que não são exatamente aquelas que está. Do ponto de vista prático, eu acho que a maior parte das empresas hoje está a apostar em comunicações que são muito generalistas. Começa a segmentá-las mais. Mas mais da comunicação é fazer esta conversação. Eu acho que as marcas, é um chavão e não deixa de o ser, nós usamos muita expressão, as marcas são companheiras de viagem, um bocadinho aquela do 0 aos 100 que vimos ali atrás. E ser companheiro de viagem é estar onde as pessoas estão. Se as pessoas correm, é estar onde as pessoas correm. Se as pessoas fazem piqueniques, é estar onde as pessoas fazem piqueniques. E isso é mais um tema de conversação que um tema de comunicação genérica. Por isso as campanhas, sim, os grandes meios de comunicação vão ser sempre o fator maior de comunicação que as empresas fazem, mas depois é preciso fazer um deep dive. E esse deep dive tem que ser muito feito em conversação, muito mais do que uma comunicação formal. Tem que ser uma coisa muito mais one-to-one e temos essa capacidade. E o digital vai nos apoiar nisso, seguramente. Mas não deixa de ser um digital que, se não for humanizado, vai ser sempre uma peça muito perdida naquilo que é a equação que as empresas têm que ter na sua relação com as marcas. Pedro, temos 2 minutos e pouco. Uma última nota sobre esta questão do mercado dos 55 mais e as grandes oportunidades que as empresas têm, porque isto realmente é um mercado de negócio. É um mercado de negócio. Os números que a Fidelidade nos trazia aqui no início, acho que dizem tudo, não é? 50% do poder de compra vai estar, 40% da população, são eleições que se decidem. Por isso, há um peso numérico que ainda não é proporcional àquilo que é o peso efetivo na sociedade. Da mesma maneira que as crianças não votam, os reformados, as pessoas mais velhas, têm um peso muito pouco claro naquilo que são as decisões que se tomam num determinado país. Por isso, as marcas fazem parte, mas as marcas são uma parte da democracia, se quisermos. Há uma coisa que se chama liberdade de escolha, que nós muitas vezes não valorizamos, e as marcas fazem parte dessa liberdade de escolha. E acho que muitas vezes a educação que os Estados fazem, via sistemas educativos, etc., é uma educação formal, que nos ajuda, que nos dá a cana, digamos assim, para sabermos pescar, mas depois é preciso também dar o peixe. E as marcas podem ser isso. Podem fazer muito mais esta concretização e transformar aquilo que é um estigma, ainda, o funeral, o andarilho e as fraldas, transformarmos isto numa oportunidade não só para as marcas enquanto negócio, mas também para os consumidores que percebem que essa qualidade de vida, a tal construção dos anos em cima, ou da qualidade em cima dos anos que nos dá, as marcas também os ajudam a fazer isso. Pedro, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado.